Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 13, que diz: Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Bom, meus amados, temos estudado aqui os últimos versos em que Deus dá uma visão ao apóstolo Pedro, mostrando um direcionamento novo para a humanidade, ou seja, que a revelação dada a Israel tinha que ir agora para o mundo inteiro. Algo que Deus havia tentado fazer no Antigo Testamento, havia profetizado, havia alertado Israel para ser exemplo para o mundo, para ensinar ao mundo os princípios de Deus, mandamentos, valores, instruções, mas Israel, pelo contrário, por medo de contaminação e por muitas vezes se contaminarem com as práticas pagãs dos povos ao redor, acabou se isolando, acabou se separando completamente em termos religiosos das nações do mundo. Então eles fizeram essa distinção, uma distinção enorme. Nós somos o povo escolhido, como Deus só quer a nós e vocês estão descartados, vocês são gentios. Como se dissesse, vocês são imundos. Vocês são impuros. Deus não tem nada a ver com vocês não têm nada a ver com Deus, Deus é só nosso. E acabaram tratando a vida assim, se tornaram um gueto, não porque era-lhes imposto isso, mas porque eles mesmos se impuseram nessa condição. Ou seja, caíram naquele grande erro que algumas seitas cometem de se isolarem, de se separarem, em vez de ser, como Jesus diz, luz do mundo e sal da terra, eles se escondem do mundo, se escondem dos outros e, pior, fazem separação, fazem distinção. Separação entre ser humano e ser humano, que é horroroso. A verdadeira mensagem de Deus é para criar pontes entre os seres humanos, para reconciliar seres humanos e não para separá-los. Imagine Deus separando seres humanos. Não, Ele quer uni-los, quer que eles entrem em acordo de paz e fiquem bem. Afinal de contas, os grandes mandamentos do Evangelho é amar a Deus e amar ao próximo. Amar as pessoas. E não há forma de união maior, o elo perfeito da união, do que o amor. E tudo isso é aquele velho traço da religião, de pegar, às vezes, coisas que Deus ensina e as distorce. A gente vê isso nesse caso da questão das comidas, que para os judeus era separado, como já explicamos, entre comidas limpas e comidas impuras, comidas imundas, que não se deveria comer. Quando isso foi dado há 3.500 anos atrás, era obviamente por razões sanitárias, por razões de proteção à saúde. Só que quando a religião entra no meio e muitas vezes pega algo, uma instrução até vinda de Deus, mas a sacraliza de uma forma idolátrica, aquilo que era benéfico acaba sendo adoecedor. Aquilo que foi criado para o benefício da comunidade, do grupo, acaba se tornando um grande malefício. A gente vê isso ocorrendo com o sábado, por exemplo. O sábado, que a palavra sábado simplesmente significa descanso, é um dia para descanso, para tranquilidade, para não ter que trabalhar. Só que a religião pega isso e faz disso uma coisa tão impositiva, tão obrigatória, que aquilo, em vez de ser um tempo de descanso, vira um tempo, às vezes, até de medo. A pessoa fica preocupada de qualquer coisa que fizer estar desagradando a Deus, porque é um dia super sagrado. Em vez da pessoa, então, relaxar e desfrutar daquilo, aquilo fica uma espécie de uma obrigação dada por Deus e você que fique quieto, você que não faça nada, e esse dia se torna um dia quase que opressor. E se torna, de novo, um motivo de separação. As pessoas usam isso para desprezar as outras, para tratá-las como ímpias, como pessoas que vão para o inferno, pessoas que Deus detesta, pessoas que, enfim, não conhecem a Deus, etc, etc.
Enfim, algo que Deus simplesmente deu. Olha, tem um dia de descanso, eu estou lhes abençoando. Vocês que a humanidade inteira trabalhava todos os dias. Qual o sentido de... Não, vamos trabalhar. Só que Deus falou e colocou isso, olha, descansem um dia. Pronto, era só isso. Só que se sacraliza, coloca-se um fervor, como diz o apóstolo Paulo, sem entendimento, que aquilo passa a se tornar uma arma, um instrumento de superioridade para a casta dos super santos e de desprezo para o resto da população, vira algo que passa a ser um divisor, algo que separa as pessoas, que gera perseguição e que gera maldade no coração da pessoa para com o próximo. Olha que coisa horrível. Isso também ocorria nessas questões de comida, de alimentação. Os judeus que se guardavam e se purificavam e que seguiam essas regras, meramente regras sanitárias, regras para proteção, mas aqueles que seguiam isso passavam a desprezar os que não seguiam com a mesma adequação. Se tornava um instrumento de opressão, de debates acalorados, de brigas internas ou de perseguição daqueles que não faziam igual o que era prescrito por um ou outro rabino. Então aquilo que começou por Deus como algo benéfico acaba se tornando algo maléfico. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas, cuidado com o nosso fervor para com Deus, não ser algo que a gente acaba oprimindo os outros por causa de um entendimento que a gente acolheu e, muitas vezes, algo benéfico a gente acaba superlativizando de tal forma que ele até sai do seu contexto para entrar em um outro contexto, o qual nem é exatamente o objetivo daquilo. Então o objetivo é gerar o bem. Toda instrução de Deus, atentem para isso, toda instrução de Deus tem o propósito, o objetivo de gerar o bem comunitário, o bem às pessoas. Quando começa a gerar malefícios, é porque esse princípio foi distorcido no seu entendimento ou na sua aplicação. Da mesma forma, essa questão dos alimentos passou a se tornar algo que castigava as pessoas, gerava discriminação, gerava separação, gerava contendas nas famílias, geravam brigas, religiosos se engalfinhavam por causa dessa questão da alimentação. Pessoas eram perseguidas e pessoas eram ditas, olha, você vai para o inferno por causa disso. Por causa da comida que a pessoa come, ela vai para o inferno. E passa-se a desprezar, passa-se a tratar mal, passa-se a dizer, olha, e a ameaçar a pessoa, Deus vai pesar a mão, Deus vai castigar seus filhos, Deus vai castigar sua casa, e entra em todo tipo de maluquice e de opressão. Agora, olha o que Jesus nos diz sobre isso ao falar sobre algo semelhante à questão de comer com as mãos limpas ou com as mãos imundas, impuras, em que os fariseus estavam criticando os discípulos de Jesus. Por que os seus discípulos não guardam as tradições dos anciãos, dos sábios, dos mestres, que mandam que a gente se alimente com as mãos limpas para não contaminar o alimento e não nos contaminar? Isso faz todo sentido, a gente sabe isso pela higiene, que é importante lavar as mãos, porque as mãos é algo que a gente está sempre tocando na terra, em objetos, ou às vezes tosse na mão, ou cumprimenta outra pessoa. Enfim, é um vetor de transmissão das doenças as mais variadas. Então, lavar a mão é algo excelente, é algo fundamental na vida humana. Então, parece que os fariseus estão corretos. Olha, por que os seus discípulos não lavam as mãos? Isso as tradições nos ensinam, isso o bom senso ensina, isso, falando nos termos atuais, a ciência ensina, Jesus. Que absurdo, que absurdo. E ainda não são exemplo para o restante da população. Mas Jesus contrapõe eles mostrando que, tudo bem, por questões de higiene, por questões sanitárias, ok, mas o problema é vocês usarem isso em termos religiosos para condenar pessoas ao inferno, para dizer que elas não prestam, para dizer que elas não são filhas de Deus, ou que, enfim, Deus as detesta por causa disso, Deus odeia essas pessoas. Então, veja, tira algo do contexto, que é um contexto sanitário, de higiene, de bom senso, e joga para o plano espiritual e, com isso, distorce tudo.
E Jesus trata disso, explica isso e fala. Primeiro ele fala, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então veja, primeiro que Jesus mostra o que realmente é importante, o coração. Fazer esses tipos de obediências externas, rituais, ou atender a esse tipo de mandamentos de exterioridade pode ter o seu valor. Quando tem o seu valor, mas principalmente tem que se ver onde está o coração da pessoa. A pessoa está fazendo aquilo só para se sentir superior, só para poder desprezar os outros, se enche de ódio e de soberba e de arrogância e de vaidade e de, enfim, daquele sentimento religioso que descarta o restante da humanidade, então seu coração está corrompido. Você pode até honrar a Deus com os lábios, mas o coração está longe dele. Mas Jesus explica isso de forma bastante detalhada. Olha só, queridos. Estou lendo em Marcos 7. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Então olha que Jesus chama a atenção deles. Ouçam-me todos. Está falando isso para você também. Ouçam-me todos. E entendam isto. Não há nada fora do ser humano que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Então não são alimentos, não são essas coisas que entram, mas aquilo que sai, o que ele fala. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Veja que os discípulos não entenderam. Por isso que o apóstolo Pedro, até agora aqui, em Atos 10, está apanhando disso. Não ainda compreendeu, ainda não absorveu, não ainda realmente isso entrou, internalizou nele. E Jesus aqui também tem que explicar, porque os discípulos falam, mestre, nós não entendemos. E Jesus explica, será que vocês não conseguem entender? Será? Perguntou-lhe Jesus, não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração. Olha o que realmente importa. Ah, guarda o sábado, não guarda o sábado. Pode comer isso, pode não comer aquilo. Olha o que Jesus está dizendo. Não percebe que não é nada disso que torna alguém impuro? Porque não entra no seu coração, mas em seu estômago ou na sua agenda, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Puros não no sentido da saúde física, ou em relação à contaminação de micro-organismos, mas puros no sentido espiritual, que é o tema em questão. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. O que Jesus está fazendo aqui? Claramente, rompendo com Levítico, rompendo com Deuteronômio, que diz explicitamente que há alimentos puros e alimentos impuros. E aqui Jesus está declarando puros, espiritualmente falando, todos os alimentos. Por quê? Porque aquele princípio ensinado em Levítico e Deuteronômio, que foi útil, acabou se distorcendo. Acabou se perdendo na loucura religiosa, no fervor sem entendimento, e Jesus então cancela aquilo, porque aquilo estava sendo mais prejudicial do que benéfico. E Jesus continua, o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro. Olha o que Jesus importa, o que Deus se importa, com o coração, com o que vem de dentro, e tornam o homem impuro. Isso torna o homem impuro. Isso torna o homem passível de ser condenado diante do juízo de Deus. Isso faz com que o ser humano receba a repreenda de Deus. É isso que faz do ser humano estar pisando na bola com o evangelho, com os princípios da vida, consigo mesmo, com o seu próximo. Porque se a pessoa guarda ou não, sabe, come ou não a determinada comida, o que malefício que está fazendo aos dois grandes mandamentos que resumem a lei e os profetas, amar a Deus e amar o próximo. Está prejudicando o amor da pessoa
em relação a Deus, amor em relação ao próximo? Não. São questões outras. O que afeta o coração humano é isso aqui. É a maldade, é a inveja, é o engano, é o roubo, é a violência. Então, queridos, vamos aprender com o Evangelho. Primeiro, que muita coisa Jesus foi e alterou e mudou, porque Deus tem o direito de mudar algo que se perdeu no tempo, algo que não faz mais sentido para uma nova época, milhares de anos depois. E, principalmente, atentem para isso. O Evangelho se preocupa com o coração, se preocupa com a sua mentalidade, se você está criando ódio ou amor, paciência ou ira, maldade ou bondade, humildade ou soberba, se você está cuidando ou desprezando, se você está ajudando ou atacando. Isso é tão óbvio, queridos, mas muitas vezes, de novo, a religiosidade, esse fervor sem entendimento, quer obedecer coisas menores, como Jesus diz, vocês engolem um camelo e deixam passar uma pequena agulha. Então, vamos ter cuidado com isso. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.